Muito bem-vindos à live número 4 de uma série de 10 lives que eu vou fazer como aquecimento para a semana Ganhe Mais, que é uma semana onde eu vou ensinar como você pode potencializar o seu aprendizado para que você consiga ganhar mais jogos de tênis em 6 semanas. Essa é a live número 4, as outras 3 estão gravadas no nosso Instagram. Se vocês rolarem o feed, vocês vão encontrar. E essa é a live número 4. E o tema de hoje é como jogar os pontos mais importantes. Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Brandão. E para quem me conhece, eu também sou o Marcelo Brandão. Então vamos lá. Eu vou pedir até que vocês vão comentando durante qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu não vou conseguir responder todas, mas algumas eu consigo responder aqui ao vivo, tá bom? Então, na live de hoje, a gente vai tratar, você vai aprender quais são os pontos mais importantes e como eu devo jogar esses pontos mais importantes. Esses são os dois principais objetivos que eu quero que você saia daqui hoje, dessa live, com essa noção muito clara de quais são os pontos mais importantes e como eu devo jogar esses pontos. E a primeira pergunta que vem é a seguinte: por que existem pontos que são mais importantes do que outros? E a verdade é a seguinte, nem sempre o jogador que ganha mais pontos na partida sai como vencedor da partida. É bem comum um vencedor da partida ele ganhar menos pontos do que o adversário, ou um jogador ganhar mais pontos e acabar perdendo o jogo. Isso é bastante comum em função da contagem no tênis, da pontuação no tênis. Então, se eu ganho todos os games de 40 a 30, meu adversário ganha de 40 a 0 os games de saque dele, ele vai fazer mais pontos do que eu. Mas, no geral, se eu conseguir uma quebra de saque ali, às vezes até mesmo sem quebra de saque, eu consigo ganhar essa partida. Então, já que um jogador que ganha menos pontos pode sair vencedor da partida, logicamente, existem pontos que são mais importantes do que outros, pontos que são mais decisivos. Tá? Então, esse é o princípio que a gente tem que ter e começar a entender o jogo de tênis e aprender como jogar o jogo. Né? O tênis nada mais é do que um jogo e a gente tem que saber jogar esse jogo, não é só bater na bola, e sim a gente tem que saber como jogar cada momento da partida. Primeiramente, quais são os pontos mais importantes? Então, isso não é uma ciência exata. A gente nunca vai... esse é lógico que um match point ele é mais importante do que um ponto de 1-1, 15-0. Né? É um ponto muito mais decisivo, que se um dos jogadores ganhar o ponto, o jogo termina. Então, naturalmente, é um ponto que é mais importante. Mas, como referência, a gente pode ter que os pontos mais importantes são os pontos de game, ou seja, os pontos se um jogador ganhar, ele fecha o game, que são 40-0, 40-15, 40-30, ou 0-40, 15-40 ou 30-40, e vantagem a favor e vantagem contra. Esses são os pontos que são mais decisivos dentro de cada game, tá? São os pontos de game, e na sequência desses pontos, a gente tem os pontos que levam a ponto de game. Ou seja, se algum jogador ganhar esse ponto, ele pode ter um ponto de game. Então, ele pode... Esses placares, esses pontos que levam a ponto de game são 0-30, 15-30, 30 iguais, 30-15, 30-0. Esses são pontos, ou 40 iguais, são pontos que levam a ponto de game. Então, todos os pontos de game e todos os pontos que levam a ponto de game, eles são considerados pontos mais importantes, são pontos mais decisivos, e a gente tem uma maneira específica que a gente deve tentar jogar esses pontos para ser mais eficaz e ganhar mais jogos de tênis. E, além dos pontos mais importantes, a gente também tem alguns games que são mais decisivos e mais importantes e têm uma importância ainda maior no resultado final da partida. E esses games são os games de set ou os games que levam a game de set. Esses são
os games que são mais importantes. Então, por exemplo, os games de set, quais são? 5-0, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 e 6-5. E da mesma maneira, se eu estiver atrás no placar, o 0-5, 1-5, 2-5, 3-5, 4-5 e 5-6. Esses são os games mais importantes, e esses games importantes também têm uma particularidade que é importante que a gente saiba na hora de competir para ter um rendimento melhor e, consequentemente, consiga ganhar mais partidas. Tá? E por que entender quais são esses pontos e como jogar esses pontos importantes é uma oportunidade para a gente de evolução. Porque o tênis nada mais é do que fechar um pouco as portas do adversário quando ele tem uma oportunidade e eu tentar aproveitar as oportunidades que eu tenho. Então, por exemplo, o meu adversário ele tá sacando, ou eu estou sacando, por exemplo, 4-4 e 15-30. É uma oportunidade que o meu adversário tem de fazer um ponto, de ganhar o ponto e fazer um ponto de game. Então, esses momentos, se eu consigo buscar fazer o 30 iguais, fazer o 40-30, fechar o meu game de saque, eu fecho uma porta para o meu adversário. Ele teve uma pequena oportunidade, mas eu consegui fechar bem a porta e ele não conseguiu aproveitar essa oportunidade. E do outro lado, quando eu tenho as oportunidades, por exemplo, meu adversário está sacando 3-4, 15-40, segundo saque. É uma oportunidade que eu tenho de conseguir quebrar o saque e sacar para o set, 5-3 de saque na sequência. Então, o tênis consiste em fechar as portas do adversário e conseguir aproveitar as oportunidades que eu tenha na partida. Se tiver alguma dúvida, é só mandar pelo chat que eu vou tentar ir conversando com vocês aqui, tá bom? Deu para entender até aqui? Vamos dando feedback aí, senão eu falo bastante, senão eu vou embora, hein? Dá um joinha aí se conseguir entender. E como eu devo tentar jogar esses pontos mais importantes? Basicamente, eu tenho que tentar jogar dentro do meu padrão tático mais eficaz. Então, por exemplo, se eu sou um jogador que saco bem, sou grande, por exemplo, tenho 1,92 m, tenho um bom saque, uma boa técnica de saque, e a minha direita é muito boa, por exemplo, e a minha esquerda não é tão boa. Nessas horas mais importantes, eu vou tentar aproveitar as minhas características, por exemplo, sacar bem, tentar forçar alguns erros de devolução com saque, e tentar jogar de forehand, porque é o meu melhor golpe. Então, sempre nas horas importantes, eu vou tentar jogar dentro do meu padrão de jogo. Não é a hora, esse momento não vai ser a hora, ou a melhor hora, para eu mudar e tentar fazer uma coisa diferente ou surpreender o meu adversário. Esses momentos mais importantes é a hora de eu tentar jogar dentro de um padrão. Aqui o Segodrum. Tem um problema no momento do meu segundo saque. Está correndo. Como faço dele uma oportunidade? Como eu vou falar mais para frente, até um pouco mais para frente nessa live, eu vou falar um pouco sobre estatísticas. E normalmente os jogadores eles ganham por volta de 50% dos pontos que jogam com o segundo saque. Então fica meio lado a lado. Se eu conseguir ganhar 50% dos pontos de segundo saque, já está de ótimo tamanho. Não é ali que eu vou ganhar a maioria das partidas, e sim em outras situações. Então, o segundo saque é um saque que a gente tem que buscar 100% de aproveitamento em relação a acertar, não cometer duplas faltas. Isso já, tentar não forçar demais esse saque, tentar não jogar ele tão perto das linhas, de preferência conseguir sacar com um pouco de efeito, ainda top spin para a bola passar mais alto na rede e cair mais dentro da quadra. Mas, basicamente, a gente tem que tentar jogar mais vezes com o primeiro saque, buscar uma porcentagem ali entre 60% e 70% de primeiro saque, tá? Até para não ficar tão exposto aos pontos com o segundo saque, tá bom? Então,
Seguindo aqui, como eu devo jogar os pontos mais importantes, eu dei um exemplo de um jogador que tem um bom saque e tem um bom forehand. Por exemplo, se eu sou um jogador, às vezes que eu não tenho uma estatura tão grande, então eu tenho 1,70 m de altura, troco bastante bolas, corro bem pela minha estatura, mas não tenho tanta potência. Nessas horas mais importantes, num 4x4, 30 iguais, eu vou tentar jogar como? Dentro do meu padrão tático. Então, eu vou tentar jogar com uma porcentagem alta de primeiro saque e jogar trocando mais bolas, dentro do que eu faço melhor. Não é esse momento de eu tentar mudar. Certo? Se eu sou um jogador que gosto de sacar e ir à rede, o que eu vou tentar fazer nessas horas importantes? Sacar e ir à rede. Jogar dentro desse padrão tático, porque são os pontos mais importantes, são os pontos que eu mais preciso ali, que podem fechar as portas para o meu adversário e criar oportunidades para mim. Então, eu sempre tenho que tentar jogar dentro desse padrão. E em quais momentos eu devo tentar variar o jogo ou arriscar um pouco mais? E isso é uma pergunta interessante. É lógico que não existe uma resposta exata para isso, mas como referência eu falo muito para os meus jogadores, pelo menos comigo deu bastante certo. Pessoal que está entrando agora aí, seja bem-vindo. Se quiserem dar um salve aí, qualquer dúvida é só mandar aí que a gente vai tentando acompanhar aqui nesse bate-papo nosso aqui, tá bom? Isso aqui não é uma aula, isso na verdade é um bate-papo. Eu vou conduzindo aqui, mas é um bate-papo. Depois, até mais para frente, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar online, ao vivo, é só me mandar o convite aí e a gente conversa ao vivo também, tá bom? Então, em quais momentos eu devo tentar arriscar um pouco mais ou variar um pouco mais? E, basicamente, esses momentos são os momentos onde o placar está mais confortável para mim. Então, por exemplo, 4x1, 40-0, essa hora, se eu jogo toda hora, jogo todos os pontos de fundo de quadra, talvez um 4x1, 40-0 eu possa tentar surpreender o meu adversário com um saque e voleio. Ou eu posso, se eu jogo trocando bolas, eu posso talvez tentar ser mais agressivo, né? Ir para um ace, ou tentar dar um winner um pouco mais de fundo de quadra. Enfim, quando eu tenho essa vantagem, ganhei o primeiro set 6-2, agora está 2-0, 30-0. Eu posso tentar sacar aberto no iguais ali, fazer um primeiro voleio na quadra aberta. Eu posso tentar variar esses momentos. Mas eu tenho que sempre jogar com o placar. Eu não posso tentar variar só com o que vem na minha cabeça na hora. O que vai determinar se é o momento de eu variar ou se é o momento de eu jogar dentro do meu padrão mais eficaz, dentro do meu padrão tático, é o placar da partida. Nos momentos mais apertados, mais decisivos, eu vou tentar jogar um pouco mais com o meu padrão de jogo mais eficaz. E nos momentos onde eu tenho uma certa margem, eu posso tentar variar um pouquinho, até para confundir o meu adversário e não ficar jogando 100% do tempo da mesma maneira. Deu para entender? E, por exemplo, tá 4x1, Marcelo, você falou que os pontos de game são os pontos mais importantes. Mas está 4x1, 40-0. Esse é um ponto de game dentro de um game que leva a game de 7. Ou seja, é um ponto já com um ponto ali com dupla importância. E mesmo assim, nesses momentos eu posso arriscar? E a verdade é que sim, você pode tentar uma coisa diferente, inclusive deve, nesses momentos, mas uma coisa muito importante é não fazer isso por muito tempo. Então, eu vou tentar fazer 4x1, 40-0, eu vou fazer um saque voleio, deu certo, ótimo, 5x1 para mim. Não deu certo, eu vou sacar o 4x1, 40-15 e vou voltar para o meu padrão tático mais eficaz. Eu vou tentar, se o meu padrão tático é trocar bolas e jogar de forehand, tentar forçar os erros do meu adversário de forehand, eu vou tentar fazer isso no ponto seguinte. Eu não vou tentar jogar muitas vezes muitos pontos seguidos variando o jogo dentro de um padrão tático que não é o meu. Porque o meu jogo a médio e longo prazo dessa maneira não vai ser tão eficaz e meu adversário vai acabar tendo oportunidades.
Então, eu devo tentar jogar dentro, nos pontos onde o placar está um pouquinho mais equilibrado, eu devo tentar jogar dentro de um padrão tático que eu faço bem. E quando o jogo está um pouquinho mais favorável, o placar, eu tenho uma certa margem no placar, eu posso me dar o luxo de, eventualmente, um ponto ou outro, eu tentar variar. Eu não preciso variar muito. Eu variar, por exemplo, eu estou sacando toda hora na esquerda dele. Então, no 4-1, 40-15, eu vou tentar o primeiro saque aberto. Ou 4-1, 40-15, segundo saque, eu estou sacando toda hora o segundo saque na esquerda dele. Eu vou tentar mudar esse segundo saque aberto no 4-1, 40-15, para surpreender o meu adversário. Porque ele normalmente vai dar um passinho para a esquerda, que toda hora eu estou sacando o segundo na esquerda dele. Então, quando eu tenho essa margem no placar, eu posso me dar o luxo de arriscar um pouquinho mais, tentar alguma coisa diferente. Mas, no ponto seguinte, eu tenho que voltar para o meu padrão, porque senão o jogo começa a sair um pouco de controle. Tá? Então, basicamente é isso, é um ponto de referência que vocês podem ter. E onde as pessoas mais erram nessa questão de jogar os pontos importantes? Normalmente, esses pontos que são mais decisivos, pontos de games, pontos de set, games de set, pontos de game, pontos que levam ao ponto de game, games de set, games que levam ao game de set. Normalmente, existe uma tensão um pouco maior nesses momentos. Então, o jogador está mais tenso, é um momento que é mais difícil de jogar, é um ponto mais decisivo, e os jogadores sentem isso dentro da quadra. Emocionalmente, é bem comum os jogadores sentirem isso dentro da quadra. E um erro que é bastante comum, mas bastante comum mesmo, tanto no tênis amador, como no tênis infanto-juvenil, e até mesmo até um certo nível do tênis profissional, nesses momentos o jogador acaba querendo fugir da pressão. Então ele joga, por exemplo, trocando bolas. O jogo dele não é baseado em agressividade, em dar winners. É um jogo de troca de bolas. E daí, nesse momento, um 4-3, ou um 3-4, 30-40, um break point contra, ele quer ir para o ace, ou ele quer conseguir um winner direto de primeira bola, achando que isso é ter coragem, que isso torna ele corajoso. Só que a verdade é muito ao contrário. A verdade, grande André, seja bem-vindo. A verdade é que se os jogadores nesses momentos importantes, eles arriscarem, saírem do padrão de jogo deles, eles não estão sendo corajosos, e sim eles estão fugindo da pressão. E isso vai jogar contra eles no placar. Eles têm que tentar, principalmente nesses momentos, jogar dentro do padrão tático que seja mais eficaz para ele. Se ele joga sacando e voleando, ele vai ter que tentar sacar e volear, não é hora dele surpreender. Se é um jogador que não joga dando curtinhas, nessa hora importante, não é hora dele tentar achar um milagre ali, acertar uma boa curtinha para matar o ponto. E sim a hora dele jogar mais o feijão com arroz, o básico dele, de acordo com o padrão dele, tá? Que isso vai acabar tornando o jogo dele muito mais eficaz. Uma outra situação que é muito comum e até curioso, e acontece assim, muito, 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 por exemplo, eu estou perdendo o jogo, tá? Estou jogando contra um adversário do meu clube ou de um torneio aqui, regional, e... André, tem que entender o que é padrão. Não fazem ideia 90% das vezes. Concorda, André? 90% ou mais. E não é fácil de fazer isso, mas os jogadores têm dificuldades. Principalmente os que jogam há menos tempo, né? Os infantos juvenis e os amadores. Então, uma outra situação que é bastante comum, acontece muito no tênis amador, também infanto juvenil, é a seguinte: eu começo o jogo e começo perdendo essa partida, tá? Estou perdendo ali de 4-0, de 5-1 ou 5-2, e nesse momento eu falo, percebo que o jogo não está correndo a meu favor, logicamente, porque eu estou perdendo de 5-2. Vou tentar, estou errando muito, vou tentar mudar o jogo. Então, o que o jogador começa a fazer? Ele começa a trocar mais bolas. E muitas vezes é bastante comum que o adversário se afobe um pouquinho, o adversário está tendo que
às vezes está sacando para fechar o set, ou sacando para fechar o jogo, ele se afoba um pouco e acaba cometendo alguns erros, e a gente consegue fazer o 5-3, consegue fazer o 5-4, aí luta no outro game, consegue fazer o 5-5, e daí é aí onde acontece o grande erro dos tenistas amadores. Eles sentem que conseguiram buscar o jogo, isso dá um excesso de confiança para eles, e nesse momento ele não continua fazendo o que fez ele buscar o jogo. Então, o que fez ele buscar o jogo? Ele tentar cometer menos erros, trocar mais bolas, jogar com mais altura, enfim, ser mais consistente. E nesse momento que ele consegue buscar o jogo, estava 2-5, agora está 5-5, aí ele vai sacar, ele sente um excesso de confiança, um alívio, e muda totalmente o jogo. Então, ele já, primeiro ponto do game, ele já vai sacar, já tenta ir para o ace. Aí já é obrigado, muitas vezes, a jogar com o segundo saque. Aí depois começa a querer arriscar um pouco mais do que estava arriscando. E daí o que vai acontecer no jogo, o adversário que estava ganhando de 5-2 e agora o jogo está 5-5, o próprio adversário vai pensar, opa, eu estava perdendo, agora eu estou errando muito, eu tenho que tentar parar de errar um pouco. Então, aí ele para de errar, e eu que busquei o jogo, lutei ali para buscar o jogo até o 5-5, vou sacar no 5-5 e perco o game de saque, porque eu não consegui manter esse padrão. Isso é um erro que é muito frequente mesmo, né, em várias situações, em vários níveis de jogo. Então, a gente tem que pensar em todo momento como que a gente deve jogar as partidas, como a gente deve jogar a cada momento. Não chegar ali e ao sabor das emoções que isso acontece dentro da quadra, todos têm emoções, até os jogadores que parecem mais frios por dentro, eles sentem essas emoções e isso influencia eles, mas eles são capazes de controlar um pouco melhor essas emoções. E com isso eles conseguem pensar mais racionalmente e acabam jogando de uma forma mais consistente, a oscilação deles não é tão grande. Tá? Então, deixa eu só ver aqui, acompanhando. Aí, pessoal no YouTube aqui comentando também. Valeu, Kleber. Não sou da sua cidade, mas estamos juntos. Agradeço por acompanhar o conteúdo aí. E como eu tento jogar os pontos mais importantes? Esse, acho que eu até respondi anteriormente, eu tenho que tentar jogar dentro do padrão tático que eu tenha que seja mais eficaz. Né? Se eu sou um jogador agressivo, nessas horas mais importantes, mais decisivas, eu vou tentar jogar de forma agressiva. Se eu sou um jogador mais de contra-ataque, mais defensivo, nessas horas eu vou tentar jogar mais no contra-ataque ou mais defensivo. Não existe uma estratégia que é melhor que a outra. Todas têm vantagens e têm desvantagens. Um jogador que é mais agressivo, ele consegue mais winners, consegue forçar mais erros do adversário, mas também comete mais erros. Então tem o ônus e o bônus. E os jogadores que são defensivos, eles erram menos, mas também não conseguem forçar, se o adversário for consistente também, eles não conseguem forçar tantos erros do adversário. Então, isso também tem o ônus e o bônus. Não existe uma estratégia que é melhor que a outra. Todas têm vantagens e têm desvantagens. Existem estratégias que não funcionam, isso sim, mas não que seja melhor ou pior. Pode ser que para mim, por exemplo, não funcione tão bem eu tentar fazer saque e voleio. Ou sacar aí para frente, cortar o tempo dos pontos toda hora, encurtar os pontos. Mas para um outro jogador que não tem uma consistência tão boa de fundo de quadra, pode ser que seja a melhor estratégia. Então, cada estratégia tem o seu ônus e o seu bônus. E como eu posso colocar isso em prática? Tá? Eu entendi como eu tenho que jogar os pontos mais importantes e como eu coloco isso em prática para que eu consiga já sair daqui e aplicar isso hoje à tarde, hoje à noite, quinta-feira à noite lá na dupla ou na simples que eu vou jogar no meu clube ou no meu condomínio. Como que eu posso aplicar isso já para ter resultados imediatos? E a primeira coisa é entender qual é o seu padrão de jogo, como você joga melhor, então quais são os seus melhores padrões, né? Conhecer as suas características e estabelecer um padrão de jogo. E daí lembrar entre os pontos quando você está jogando. Então, a cada ponto, eu tenho que tentar ver se eu estou indo no caminho certo, se eu estou jogando
numa estratégia que é eficaz, que eu sou capaz de manter isso, ou se eu estou jogando fora, se eu estou sendo muito passivo, se eu estou sendo agressivo demais, estou cometendo muitos erros. Enfim, eu tenho que pensar isso a todo momento. Entre pontos ali eu tenho por volta de 20 segundos. Não sei, nunca sei exatamente quantos segundos é, mas se o André estiver presente aí, ele vai saber me responder certinho. Ou não sei se são 20 ou 25 segundos entre pontos. E entre games a gente tem 1 minuto e meio ou 2 minutos, né, sendo virada de game ou virada de set. Então a gente tem que aproveitar esse tempo para a gente conseguir programar o nosso próximo ponto, como a gente vai jogar o próximo ponto. Então, quanto melhor eu utilizar esse tempo entre pontos, maior a chance de eu jogar dentro de um padrão correto. 25 segundos. Obrigado, André. Então, maior a chance de eu jogar dentro de um padrão correto, um padrão que seja eficaz. Então, eu tenho que aproveitar a toalha não só para catimbar o jogo, para irritar meu adversário, para enrolar, mas sim para que eu consiga pensar, para que eu analise o que está acontecendo, o que aconteceu no último ponto, coloque as minhas emoções no lugar ali, consiga controlar elas e já tenha uma maneira na minha cabeça clara de tentar jogar o ponto seguinte. Essa maneira mais é entre pontos que a gente vai programando isso, tá? E por fim aqui, eu não quero me alongar muito hoje. Game 1 minuto para descansar e 30 segundos para voltar a jogar. É bem rápido. O pessoal abusa um pouquinho, né? Na ATP não, mas no tênis amador, virada de set, vai no banheiro, é 15 minutos. Isso aí até no set, 30 segundos e 30 para voltar. Então, 1 minuto e meio e 2, né? Perfeito. Então, alguns jogadores profissionais abusam do tempo. Eu estava falando até um tempo atrás o Tião, o famoso Tião, quem é professor aí conhece bastante, de São Paulo. Ele veio aqui no meu clube, ele estava comentando, eu fui jogar um torneio, aí eu perdi o primeiro set, fui no banheiro, fiquei meia hora no banheiro, aí voltei e ganhei o jogo. Nesse caso aí, ele usou como malandragem, né? Já é um cara muito experiente e usa como malandragem. Se o adversário não souber lidar com isso, acaba desconcentrando um pouquinho, perdendo um pouquinho a concentração e abaixando um pouco o nível de tênis. Então, eu vou comentar algumas estatísticas que são interessantes, que acredito que possam ajudar a gente também a entender melhor o jogo de tênis e como jogar melhor esses pontos mais decisivos ou mais importantes. Tá? A primeira estatística que eu vou compartilhar com vocês aqui, ela é sobre a porcentagem de primeiro saque. Então, todos sabem que jogam tênis, já ouviram falar em ter uma boa porcentagem de primeiro saque, jogar mais vezes com o primeiro saque, tentar jogar com o primeiro saque. Isso são termos bastante comuns, mas eu devo tentar, quanto mais eu acertar o primeiro saque, melhor. E deixa eu só ver aqui. Lá, né, André, no toilet break não tem tempo determinado, não tem mesmo. Como que o cara vai provar que você não estava fazendo cocô lá, né? Não tem como provar. Mas, enfim, seguindo, brincadeiras à parte, vamos seguindo aqui. Então, quanto maior a porcentagem de primeiro saque eu acertar, é melhor. E a verdade é que não. Os jogadores profissionais que têm melhores aproveitamentos de games de saque, eles conseguem sacar entre 60% e 65% em média, eles têm entre 60% e 65% em média de acertos do primeiro saque. E desses pontos que eles acertam o primeiro saque, eles têm por volta de 70% de pontos ganhos. Tá? Então, se eu forçar demais o saque, por exemplo, eu posso até aumentar essa porcentagem quando entra o meu saque forçado, por exemplo, um saque flat, enfim, aberto, fechado, onde seja. É lógico que se eu estou arriscando, eu estou forçando mais, normalmente eu vou ganhar mais pontos. Não sempre, mas normalmente eu vou ganhar mais pontos. Mas a minha porcentagem de acertos vai ficar muito pequena. Então, não adianta nada eu ganhar 100% dos pontos do primeiro saque se eu acerto só 10% do primeiro saque. Não adianta nada.
Então, o tênis é um jogo de porcentagem, um jogo de estatísticas. Quanto melhor a gente souber aproveitar, melhor a gente entender o jogo, melhores resultados a gente vai ter. E também da mesma forma, então se eu tentar colocar todos os primeiros saques em quadra, eu vou ganhar 70% dos pontos e vai ser bom para mim. E isso não é uma verdade, porque se eu coloco todos 100, 98%, 95% de primeiro saque, eu não estou forçando o suficiente o meu saque. Então, dificilmente eu vou estar ganhando pontos com o saque. Eu vou estar ganhando menos pontos. Então, essa minha porcentagem de pontos ganhos, ela vai começar a ficar um pouco mais equilibrada, mais próxima do segundo saque ali, que é meio a meio, né? Praticamente 50-50 no tênis masculino, e no tênis feminino, segundo saque, as jogadoras ganham 45% dos pontos. Então, as devolvedoras têm mais vantagem, ganham 55% dos pontos no segundo saque. Então, como regra geral, tem que buscar ali acertar entre 60% e 70% de primeiro saque. Isso, então, eu posso forçar um pouco mais ou um pouco menos, mas que eu tente jogar sempre mais ou menos com essa porcentagem. Tá? Se eu estou acertando muito pouco, é sinal que eu estou arriscando muito o saque. E se eu estou acertando demais, é sinal que eu não estou forçando o primeiro saque o suficiente. Então, a gente tem que encontrar esse meio termo para que consiga acertar entre 60% e 70% de primeiro saque e consiga ganhar por volta ali de 70% desses pontos onde entra o primeiro saque. Tá? A segunda estatística que eu vou compartilhar com vocês aqui, eu já comentei aqui anteriormente, que no segundo saque a gente ganha normalmente por volta de 50% dos pontos. Então, é importante a gente entender isso. Então, no segundo saque, eu não vou levar vantagem, no geral, nos pontos de segundo saque. Se eu conseguir ganhar 50%, está ótimo. E daí, se eu consigo uma boa porcentagem de primeiro saque e ganhar bastante pontos com esse primeiro saque, aí eu consigo segurar meio a meio no segundo saque, eu começo a ter vantagem nos meus games de saque. Tiago, poderia dizer a fonte desses dados? No site, eu pego muito a fonte de um treinador que ele trabalhou com a ATP, trabalhou com o Djokovic, fazia análise estatística do Djokovic, que chama Craig Shaughnessy. É um australiano e ele publica bastante coisa. O site dele, deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Se eu não me engano, é braintennisgame.com. Acredito que seja esse. É Craig Shaughnessy. Shaug, aí eu já não sei, que é meio complicado. Acho que é Ghnessy, se eu não me engano. E também tem bastante estatísticas disponíveis no site da ATP. Tá? Então, algumas eu já peguei direto no site da ATP e outras ele compartilha. E como eu sigo bastante os conteúdos dele também, isso acaba me ajudando e fica na minha cabeça. Tá? Mas sugiro você a seguir, lógico que é em inglês, mas Tiagão, pelo que eu conheço, ele é um cara inteligente, ele vai entender tudo. Olha lá, já conhece o Craig já. E é um cara muito bom, né? E aqui, seguindo na parte das estatísticas, tem mais uma que é interessante, que é a seguinte: os jogadores que jogam de forehand, que conseguem bater mais vezes de forehand durante a partida, normalmente acabam saindo vencedores das partidas. Independente de... eu não vou saber escrever o nome do cara não, hein, Fran? Olha lá, Andrezão, um gênio, já escreveu ali para vocês. Depois vocês pesquisam, ele tem uns temas bem interessantes. E o outro ponto é a estatística: os jogadores que golpeiam mais forehands, eles acabam levando vantagem, normalmente conseguem sair vitoriosos das partidas. Por que isso? O forehand, ele é um golpe que ele é naturalmente mais agressivo do que o backhand. Então, eu tenho mais força no forehand do que no backhand. Eu tenho mais força para fechar, para abraçar, do que para abrir os dois braços num backhand de uma mão ou para rotacionar num backhand de duas mãos.
Isso faz com que eu consiga gerar mais potência no forehand. Também é um golpe que a gente consegue criar ângulos um pouco maiores, né? No backhand é um pouco mais limitado isso. Então, quando eu jogo mais tempo de forehand, eu aumento as minhas chances de ganhar esses pontos. E tem um padrão que é fundamental, também que é importante a gente saber, que os jogadores que conseguem, quando um jogador consegue jogar, bater uma bola de forehand e acertar, jogar ela no backhand do adversário, ele também leva vantagem na porcentagem de pontos ganhos. Então, ele sempre tem que tentar jogar de forehand e explorar um pouco, encontrar com o forehand dele, encontrar o backhand do adversário. Mesmo que às vezes eu tenha um bom backhand, mas mesmo assim é interessante que eu tente jogar de forehand, cobrir ali perto de 3/4 de quadra de forehand, porque eu vou acabar levando, as estatísticas dizem que eu vou acabar levando vantagem fazendo isso. Tá? Uma outra estatística que acredito que possa ajudar vocês, estudando, tentando aprender e aperfeiçoar o jogo de vocês, é a estatística de winners. Né? E praticamente 90% dos winners acontecem mudando a direção da bola, com mudança de direção. Então, por exemplo, eu jogo um forehand cruzado, meu adversário devolve cruzado, eu mudo a direção para paralela. Essa é uma forma de mudar a direção. Ou eu jogo uma bola na esquerda do meu adversário, ela volta na minha mão e eu mudo a direção para a direita dele. Ou eu faço um approach para a esquerda dele e faço um primeiro voleio na direita, na quadra aberta. Ou faço um approach na direita e faço um primeiro voleio do lado esquerdo na quadra aberta. Todas essas são maneiras de mudar a direção. Ou, por exemplo, saco aberto do lado iguais e pego uma direita invertida, né? Uma direita inside out para o outro lado. São maneiras que a gente tem de mudar as direções. E 90% dos winners acontecem dessa maneira, mudando a direção da bola. Então, quanto melhor eu conseguir fazer isso, mais eu acrescentar isso no meu jogo, maior a chance que eu vou ter de conseguir mais winners ou forçar o erro do meu adversário. Grande Tênis Resgate, sempre um prazer. O prazer é todo meu. Muito legal. E então, assim, é mais seguro eu devolver a bola sem mudar a direção. Então, ela volta cruzada, é mais seguro eu devolver ela cruzada. Ou ela vem paralela, pode ser que seja mais seguro eu devolver ela paralela sem ter que mudar a direção da bola. Mas eu não vou conseguir tantos winners. Somente por volta de 10% dos winners, acho que é um pouquinho mais essa estatística, 11 alguma coisa, dos winners são no contrapé. Então, a gente tem que tentar, sempre que estiver bem posicionado, conseguir mudar a direção da bola. Eu não vou conseguir jogar o tempo inteiro mudando a direção da bola. Em todas as bolas eu mudo a direção. Então, 100% do tempo eu jogo uma bola na direita e uma bola na esquerda. Isso é ruim, porque em algumas situações eu vou estar de trás, vou estar me defendendo, e é preferível nessas situações que eu jogue de uma forma mais segura, preferencialmente com mais altura e pela cruzada, tanto de forehand quanto de backhand. Mas assim que eu tenho uma bola um pouco mais confortável, que a bola sobra um pouco mais para mim, aí eu vou conseguir mudar a direção com mais eficácia. Eu vou cometer poucos erros e vou conseguir forçar alguns erros do meu adversário. Igual o Javan Vitório comentou aqui na cruzada, a quadra fica maior, concorda? A quadra fica mais comprida, a rede é mais baixa, o alvo de acerto é maior também. Então, na paralela, a gente tem que acertar naquele pontinho específico. Na cruzada, a gente pode ser uma cruzada mais longa, pode ser uma cruzada mais angulada. Isso acaba aumentando o nosso alvo também. Mas perfeito, é isso aí mesmo. Então, quando eu estou mais de trás, jogar mais cruzado. Quando eu tenho essa oportunidade, aí sim eu consegui mudar essa direção da bola mais vezes. Tá? E, por fim, o tênis é um esporte onde, normalmente, quem comete menos erros acaba ganhando. É muito raro um jogador que consiga mais winners do que erros. Quando o jogador consegue isso, muito provavelmente ele vai ganhar as partidas, mas não é comum. Acontece às vezes nos dias mais iluminados de bons jogadores, mas não é, ou quando a diferença de nível técnico é muito grande também, isso pode ocorrer. Mas normalmente o número de erros é maior do que o número de winners.
Então, a gente tem que entender isso para entender bem o jogo e saber jogar o jogo. Como eu disse no começo, o tênis é um jogo. Então, eu tenho que saber jogar esse jogo. Se eu jogo qualquer jogo que eu jogue, se eu tentar jogar de qualquer jeito, eu não vou conseguir ir muito bem, não vou conseguir evoluir tanto. Então, eu tenho que tentar aprender a jogar o jogo e ter uma maneira eficaz, que é conseguir atingir os meus objetivos jogando esse jogo. Tá? E o tênis não é diferente disso. Então, basicamente, esses foram as estatísticas, né? As porcentagens de primeiro saque, os 50% de pontos ganhos com o segundo saque, jogar de forehand, a mudança de direção e cometer poucos erros. Né? Vamos ver aqui, Andrezão, mantém a live na feed, vai ficar salvo assim, no feed do Instagram, eu vou deixar salvo, daqui a alguns minutinhos já vai estar disponível lá. E Javan Vitório, Novak consegue jogar bem no revés, mudar a direção, fazer tudo. Parece que tem duas direitas. E é verdade, apesar de ele ter, se não me engano não, uma das melhores direitas, se não uma das melhores esquerdas, se não a melhor esquerda do circuito profissional, ele também busca jogar de forehand, ele bate mais forehands no jogo do que backhands, ele se inverte, né? E até segundo alguns posts lá do próprio Craig Shaughnessy, que trabalhou com ele discutia muito isso com o Djokovic, falava, você tem um backhand excelente, mas você ganha mais pontos quando você consegue jogar de forehand. Então, mesmo tendo um backhand excelente, ele também tem um forehand excelente. Né? Então, é um jogador muito completo. Então, mesmo tendo um backhand excelente, ele acaba buscando jogar de forehand. Quando que isso não é recomendado? Quando o forehand do jogador for muito ruim. Ele não consegue colocar 3 bolas seguidas dentro da quadra, é melhor bater de backhand mesmo, porque senão ele vai acabar errando muito. Mas tendo uma técnica aceitável, já sempre que eu puder jogar de forehand é melhor. Tá bom? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, comentem aí. Deixa eu ver aqui, estou acompanhando. Então, acho que basicamente esse é o vídeo de hoje, né? Eu falei um pouco sobre como jogar esses pontos mais importantes. Espero que tenha ajudado vocês. Essa live vai ficar salva no Instagram. E quem ainda não se inscreveu, você assistiu até aqui, está aqui no final, não se inscreveu ainda na semana Ganhe Mais, faça sua inscrição, o link está na nossa bio do Instagram. E também, se eu não me engano, está na bio do YouTube. Faça a sua inscrição, é 100% online, 100% gratuito, para aprender como você pode potencializar o seu aprendizado para que você consiga ganhar mais jogos de tênis em 6 semanas, tá bom? Então, amanhã tem mais uma live, a live número 5, deixa eu confirmar o tema dela aqui, eu já adianto aqui para vocês que estão presentes, live número 5, 2, 3... Como ser bom no tênis? Esse é um bom tema, hein? O que eu tenho que fazer para ser bom no tênis? Então, amanhã vocês vão aprender isso, tá bom? Muito obrigado para vocês que ficaram até o final. Tamo junto. Valeu!